Bom dia, meus queridos alunos. Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa, professora Mônica Cunha. Nós vamos fazer a correção da atividade anterior, que foi em relação a um texto intitulado Resposta Certa. Hoje trabalharemos os pronomes reflexivos, pronomes de tratamento, pronomes demonstrativos. Após a aula, vocês farão a cópia das questões 1, 2 e 3 da página 58 do livro de vocês, ok? Antes de iniciarmos a correção, eu preciso fazer alguns esclarecimentos. Nossas aulas de língua portuguesa acontecerão agora às quintas e sextas-feiras. Em virtude do componente curricular de língua portuguesa ter uma carga horária maior do que das outras disciplinas, se faz necessário que nós tenhamos agora 2 aulas, ok? Aliás, 2 dias, na quinta e na sexta. Hoje e amanhã eu passarei os conteúdos, vocês farão as atividades e as correções acontecerão na semana seguinte. Quinta-feira, correção da aula de quinta, sexta-feira, correção da aula de sexta. Em relação às atividades, eu gostaria muito que vocês fizessem e enviassem para o meu e-mail, para que eu pudesse corrigir e assim lançar o ponto da atividade realizada. Alguns alunos, pouquíssimos, estão enviando, e a grande maioria não. Isso tem me deixado muito preocupada. Então, vamos fazer as atividades, vamos ter compromisso, enviar por e-mail, para que eu possa acompanhar vocês mesmo que à distância, e vocês possam compreender os conteúdos. Eu estou tentando fazer da forma mais tranquila possível para que vocês possam compreender. Qualquer dúvida pode entrar em contato no meu privado, tá certo? Então, vamos assim fazer esse acordo, que vocês vão se empenhar e que eu estou aqui também para ajudar mesmo que à distância, para que tudo possa ser passado da forma mais tranquila possível, que a gente possa vencer esses momentos, tá bem? Para já retornarmos às nossas atividades em sala normal, ok? Então vamos lá, a correção. O texto é assim. A professora vira para a classe e pergunta: Joãozinho, me diga um pronome pessoal do caso reto. Eu não, professora, pergunta para a turma do fundão, responde Joãozinho apontando para o Zezinho. Nós não sabemos, professora, pergunte para elas, apontando para as amigas Aninha e Lúcia. Se tu não sabeis, ficais calados, responderam as meninas. Dado esse pequeno texto, vamos à questão 1. Os alunos que responderam à pergunta da professora foram: tinham 4 opções. A. Joãozinho e Zezinho. B. Joãozinho e Aninha. C. Joãozinho e Lúcia. E D. Todos eles. A letra correta é a letra D, onde todos responderam à professora. Questão 2. Os pronomes pessoais empregados nesse texto são do caso, lembrando que nós estudamos na aula anterior os pronomes pessoais do caso reto, ok? Então, o item A, oblíquo, o item B, reto, o item C, tratamento e o item D, oblíquo e reto. Se vocês prestaram bastante atenção ao texto, existem vários pronomes pessoais do caso reto e um pronome do caso oblíquo. O pronome do caso oblíquo é o pronome me, certo? Então, qual é a letra correta? Letra B, oblíquo e reto, certo? A questão de número 3 se refere aos pronomes retos empregados nesse texto. Quais são eles? A. Eu, tu, elas e nós. B. Eu, tu, ele e nós. C. Eu, tu, vós e nós. D. Eu, eles e nós. Também uma questão bem simples, era só observar os pronomes do caso reto que apareciam no texto. Então, a letra correta é a letra A. Eu, tu, elas e nós. Quarta questão tem uma frase. Se tu não sabeis, ficais calados. O pronome correto seria o tu. Ele foi empregado de forma inadequada. Qual seria o pronome que deveria ter sido empregue de forma correta, ou seja, onde concordasse em gênero e número? A, nós, B, vós, C, elas ou D, eles? Seria eles, ok? Letra B é o pronome vós.
A gente olhou por letra D. Então, a letra D é o pronome vós. Então, ficaria dessa forma. Se vós não sabeis, ficais calados, onde haveria aí a concordância em gênero e número. Então, recapitulando, a letra correta é a letra B. E para concluir, nós temos a questão de número 5, que diz assim: reescreva as frases substituindo os pronomes destacados pelos pronomes pessoais do caso reto correspondentes. Item A. Eu e Roberto viajaremos nas férias escolares. Eu e Roberto estava grifado. Qual seria o pronome pessoal do caso reto que eu deveria ou que vocês devem terem escrito no caderno de vocês? Seria o pronome nós. Então fica assim: nós viajaremos nas férias escolares. Item B. Os meninos jogaram bola a tarde toda. Os meninos, está grifado, seria substituído pelo pronome eles. Eles jogaram bola a tarde toda. Item C. Bruna faltou à aula para ir ao médico. Bruna está grifado e o pronome pessoal do caso reto, que deve ser colocado para substituir, é o pronome ela. Ela faltou à aula para ir ao médico. E o item D, Márcia e Laura jantaram juntas depois do trabalho. Márcia e Laura está grifado e o pronome pessoal do caso reto, que substitui adequadamente, é o pronome elas. Elas jantaram juntas depois do trabalho. Ok? Assim nós concluímos a nossa correção e vamos dar início ao conteúdo de hoje. Pronomes reflexivos indicam que a ação verbal se refere em quem a realiza, ou seja, o sujeito. Quem realiza a ação verbal em uma oração é o sujeito. Vamos a um exemplo. A deusa se penteou ao acordar. Olha o que é que nós temos grifado. O pronome se. O se faz referência a uma ação recaindo sobre o sujeito, que no caso quem é o sujeito? A deusa, certo? Os indianos não trouxeram os livros consigo. Quem é o sujeito dessa oração? Os indianos. Consigo é o pronome reflexivo que está grifado e ele faz referência a uma ação verbal que recai sobre quem a realiza. Quem está realizando a ação de levar os livros? Os indianos. Então, só para recapitular. A ação verbal, os pronomes reflexivos, recai sobre o próprio sujeito. E os pronomes utilizados são os pronomes do caso oblíquo, ok? Pronomes reflexivos recíprocos indicam que duas ou mais pessoas trocam a ação verbal. Por isso que é recíproco, porque duas pessoas elas estão interagindo, estão numa ação de reciprocidade. Olha o exemplo. Exemplos. Meu filho e eu nos abraçamos. Nos, o pronome reflexivo, que transmite essa ideia de reciprocidade, onde a determinada pessoa que está representada pelo pronome eu e o filho agem se abraçando. Pedro e Beatriz enganaram a si mesmos. Olha lá, Pedro e Beatriz são os sujeitos, são os agentes, e o si, que é o pronome, está transmitindo essa ideia de reciprocidade no ato de se enganarem, ok? Pronomes de tratamento referem-se às pessoas com as quais se fala ou a quem se faz referência no ato da comunicação, ou seja, faz referência à segunda pessoa do discurso. Os pronomes de tratamento, meus queridos, eles são utilizados em relação para direcionar-se à segunda pessoa do discurso, ou seja, em uma conversação, a segunda pessoa do discurso é a quem se refere a esse pronome de tratamento que vai ser empregado.
E esses pronomes, eles marcam o grau de formalidade entre os interlocutores. Entre as pessoas que estão na conversa, existe um grau de formalidade. Então, a esse grau de formalidade vão ser usados determinados pronomes de tratamento de acordo com a formalidade das pessoas que estão envolvidas nessa comunicação, ou seja, no discurso. Exemplos. Solicitamos que Vossa Alteza nos conceda o abono dos impostos. Nós temos aí o pronome de tratamento Vossa Alteza. Está grifado, está com letra maiúscula, é cerimonioso e ele é indicado para o tratamento de príncipes e duques. Por isso que está com letra maiúscula. E também é um grau de formalidade. Você percebe que na construção da informação existe uma formalidade. Solicitamos que Vossa Alteza nos conceda o abono dos impostos. É bem formal, não é? Então vamos ao outro exemplo. Júlia, se você precisar de ajuda é só pedir. Agora nessa informação nós já percebemos que a formalidade ela deixou de ser tão elaborada em relação ao primeiro exemplo para o segundo. Nós percebemos que o você está com letra minúscula e que ele se refere no tratamento de familiares ou pessoas nas quais você tem proximidade, ok? Para ajudar na compreensão, nós temos aí um quadro com os pronomes de tratamento, as suas devidas abreviações e também o emprego deles, certo? Fica a título de pesquisa, de compreensão, não precisa copiar no caderno, mas se quiser, fica à vontade. Você, para o tratamento familiar. Senhor, senhora, tratamento de respeito. Vossa Senhoria, tratamento cerimonioso. Vossa Excelência, tratamento para altas autoridades. Vossa Eminência, tratamento para cardeais. Vossa Santidade, tratamento para o Papa. Vossa Alteza, tratamento para príncipes e duques. Vossa Magnificência, tratamento para reitores de universidades. Vossa Majestade, tratamento para reis. Vossa Reverendíssima, tratamento para sacerdotes. Ok? Meus queridos, nós temos agora os pronomes demonstrativos. São aqueles que se referem à posição. Posição onde, professora? No tempo ou no espaço? De quem? Dos seres ou objetos de que se fala em relação aos interlocutores do discurso. Como assim? Vamos entender melhor nos exemplos. Este ano está sendo bom para nós. Vamos ser bastante otimistas porque ele vai ser melhor ainda, meus amores. Vai dar tudo certo. Este é um pronome demonstrativo e que refere-se ao ano presente. Então, quem é o falante? Eu ou vocês. Ele está se referindo a quê? A algo que está presente. Então, eu utilizo o pronome este porque ele está próximo de quem? Do falante. Esse ano que passou foi razoável. Olha o pronome esse. Ele se refere a um passado próximo. Então, o falante utilizou o pronome esse, que é um pronome demonstrativo, para referir-se a um passado próximo. Aquele ano foi terrível para todos. Aquele é o pronome demonstrativo que está se referindo a um passado distante, a algo que aconteceu bem distante do momento em que está sendo falado. Para melhor compreensão, tem esse quadro para que vocês também leiam, entendam, ok? E se quiser copiar, pode. Temos os pronomes e as suas devidas aplicações. Este ou estes, esta ou estas e isto, utilizando-o no espaço. Olha aqui, tá aqui. O tá, nós sabemos que é a forma reduzida da palavra estar. O que indica? Indica o que está próximo da primeira pessoa. Quem é essa primeira pessoa? É quem fala. O que indica no tempo? Indica um tempo atual. Os pronomes este, esta, isto
e seus plurais, eles indicam o tempo atual, o tempo presente, em relação ao momento da fala. Como que eu utilizo ele no texto, ou eles nos textos? Referem-se geralmente a algo que vai ser dito ou escrito. Os pronomes esse, esses, essa e essas, e isso. No espaço, eles se referem a próximo de você e indicam o que está próximo da segunda pessoa do discurso. Quem é essa segunda pessoa do discurso? Com quem se fala. No tempo, eles marcam um tempo passado próximo. E no texto, eles referem-se geralmente a algo que já foi dito ou foi escrito. Os pronomes aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. No espaço, está longe, lá longe. E eles indicam o que está longe da primeira e também da segunda pessoa. No tempo, eles indicam um tempo bem distante, bem anterior ao ou posterior ao momento da fala. E no texto, eles indicam um elemento referido anteriormente a outro, ok? Então, meus queridos, esses foram os conteúdos de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Se não tiverem compreendido, vejam novamente a aula, façam as atividades e fiquem todos com Deus. Um abraço de longe, mas bem apertado.